Cirurgia para resolver a barriga depois do parto. Vale a pena? Não vale? Quais são os riscos? Quando que é indicado? Fica nesse vídeo que você vai entender agora tintim por tintim. Porque eu tenho certeza que se você está incomodada com a sua barriga de depois da gestação, você já pensou sobre isso, pesquisou, quer entender qual é a melhor opção para você. O meu nome é Fabiana Manicardi, eu sou fisioterapeuta especialista em reabilitação abdominal. Trabalho com mulheres pós-parto há anos e o que eu mais vejo são mulheres que acham que a única solução para uma barriga ficar lisinha novamente depois do parto é a cirurgia. Vêm as pessoas famosas mostrando como elas se recuperaram e pensam, só tendo milhões de reais para gastar numa cirurgia, tendo apenas 3 babás para cuidar dos meus filhos e todo o tempo livre do mundo para fazer exercício o dia inteiro, que a minha barriga vai ficar assim, ou tendo 15 tipos de ingredientes diferentes para cada refeição do meu dia. Parece tudo muito difícil e o que a gente vê por aí é um resultado de algo que parece inalcançável. Não é à toa, né? A gente sabe que esse padrão que existe hoje foi feito para que a gente nunca chegue nele. Inclusive, é por isso que a gente está vendo muita febre dessas canetas emagrecedoras, pessoas desenvolvendo vários problemas nos órgãos, ficando com uma flacidez absurda da pele, porque perdem gordura de forma acelerada, sem fazer o principal, que é construir músculo. Tá, mas esse é um vídeo sobre cirurgia. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Você já vai entender. Quando a gente fala de pós-parto, a gente está pensando em uma mulher que acabou de passar por 9 meses de transformações no corpo dela. E a gente quer acreditar que uma solução imediata, como uma cirurgia, vá resolver todos os problemas dessa mulher. Adivinha? Não vai. Tá, até aí você já deve imaginar que não seja possível. Mas além de não resolver todos os problemas, é de uma cirurgia que a gente está falando. É de um risco de um pós-operatório, é de muita dor e da necessidade de fazer fisioterapia no pré e no pós-operatório. Já que você vai ter que fazer fisioterapia de qualquer jeito, será que não vale a pena começar por um caminho que seja menos agressivo para o seu corpo? Então vem comigo que você já vai entender onde eu quero chegar. Uma cirurgia para barriga no pós-parto, ela vai ter como um dos principais objetivos colocar os músculos que abriram durante a gravidez de volta no lugar. Não sei se você já ouviu falar, mas essa abertura que a gente tem na barriga para o bebê caber lá dentro, ela se chama diástase abdominal. Todas as mulheres vão ter diástase até o final da gravidez. É a única maneira que existe do bebê caber dentro da barriga. E mais de 60% das mulheres vão continuar com essa abertura no pós-parto, tá? Então, uma das primeiras coisas que passa na cabeça de uma mulher que quer resolver a barriga dela depois da gravidez é fechar esse espaço que ficou aberto. Se você que está me vendo aí já teve filho e ficou sentindo que a sua barriga continua com o aspecto de estar grávida, mesmo sem ter bebê aí dentro, você sabe do que eu estou falando. Esse aspecto da barriga muito volumosa se dá por conta dessa abertura de músculos. E isso não é relacionado com a quantidade de gordura que tem no seu corpo, que a gente entra no nosso segundo ponto. Tem muita mulher que pensa em fazer lipoaspiração, por exemplo, que é a retirada das células de gordura. Só que se você fizer isso, amarrar os músculos da diástase que estavam separados e tirar a gordura que fica em cima deles, você vai continuar sem resolver o principal problema que acontece na musculatura abdominal de uma mulher depois da gravidez, que é a perda de força e de tônus. O que é tônus? É aquela sensação de que o músculo é durinho, tá? Então, se você sente que a sua barriga ficou mole, que ela ficou assim, com um buraco negro no lugar que tinha o bebê, isso é falta de tônus e é esse espaço que está aberto na diástase. Só que de nada adianta costurar, reaproximar essa musculatura se ela vai continuar mole, flácida, derretida. Imagina que você tá ali no seu quarto, você acabou de acordar e sua cama tá toda amarrotada, é travesseiro embolado com lençol, aquela zona. Aí você tá com pouco tempo, você fala: "Bom, vou só dar uma esticadinha do edredom em cima de tudo", e continua aquele bolo ali embaixo. Você estica o edredom e fica aquele bolo, aquela zona embaixo. A cama vai ficar um horror, né. Ela não vai ficar com cara de arrumado, com aquele aspecto de quarto super organizado.
Quando você costura a sua diástase e não fortalece o músculo, é a mesma coisa que acontece. Por isso que a gente vê tanta mulher frustrada depois de fazer cirurgia na barriga, porque fica com a barriga deformada, tá? Eu já atendi diversos casos de pacientes que vieram em pós-operatório para mim, já tinham passado pela cirurgia e estavam devastadas porque ficaram com a barriga deformada, gastaram uma grana na cirurgia e ainda passaram pela dor do pós-operatório para não resolver o problema. Então, gente, tudo que é muito incompatível, como meu corpo demorou 9 meses para passar por todos esses processos, para se alterar dessa forma, e ele vai se resolver de forma abrupta em uma cirurgia, tudo que é muito incompatível, provavelmente vai ter algum efeito colateral do seu corpo. É o mesmo raciocínio das canetas emagrecedoras. É muito rápido o resultado. Isso não dá tempo para o seu corpo, para o seu metabolismo reagir de uma forma mais natural. Em algum momento vai ter um resultado que você não vai ficar contente, tá? Então, gente, é importante você entender que, assim, se 100% das mulheres vão ter diástase na gestação, essa é uma condição normal. Se 60% das mulheres vão ter diástase no pós-parto, isso significa que existe um retorno natural do corpo, então o seu corpo ele vai retornar algumas coisas de maneira espontânea, sem você precisar fazer absolutamente nada para estimular, como por exemplo, o volume do seu útero vai diminuir, você vai perder bastante líquido, principalmente se você fez cesárea, que ainda tem um pós-operatório para ser recuperado. A sua musculatura ela vai também voltar para o lugar, os seus órgãos vão se reposicionar, você não precisa fazer nada para isso acontecer. Mas existe um limite individual, isso não é igual para todas as mulheres, do quanto esse retorno vai acontecer. Esse limite depende muito de tendências genéticas e dos hábitos, principalmente os hábitos de atividade física que essa mulher teve ao longo da vida dela e durante a gestação. Então, geralmente, em mulheres que foram fisicamente ativas durante a gestação e mulheres que já eram fisicamente ativas antes de engravidar, esse retorno da musculatura pode ser mais rápido. Você vê que eu não estou falando nada de forma totalitária, porque ainda assim nessas mulheres pode ser que não volte, mas a chance é maior da musculatura voltar para o lugar e da recuperação de força acontecer também. Mas para essa grande parcela de 60% das mulheres que não tiveram esse retorno, o destino de todas elas é cirurgia? Com certeza não. Dentro desses 60%, a maioria dos casos será resolvida com estímulos de exercícios. Então, são exercícios feitos no abdômen e na pelve que vão devolver a força dessa musculatura e reposicionar a parede abdominal, que está aberta, você está com aquela sensação que a sua barriga está toda projetada para frente, porque essa musculatura está aberta, seus órgãos estão sendo projetados literalmente para frente. E aí, através de exercícios que estimulam essa musculatura, que vão fechar o seu abdômen, como uma cinta modeladora que puxa a sua barriga de volta para o lugar, você soluciona esse problema. A cirurgia nunca chega nessa parte, ela não vai devolver força e tônus para o seu músculo. Então, mesmo se você operar, você vai precisar, através de exercícios específicos para o abdômen, recuperar essa força e esse músculo. Ok? Acho que isso já ficou claro. Então, qual que tem que ser a sua primeira tentativa, o seu primeiro passo na sua recuperação do corpo no pós-parto? Os exercícios e não a cirurgia. Tá, eu já fiz tudo perfeito. Eu fiz 1 ano, pelo menos, de exercício bem acompanhado por um profissional que entende do assunto. E mesmo assim eu continuo com um incômodo muito grande numa pele que ficou sobrando, numa estria que me incomoda. Aí tudo bem. Aí você vai procurar algum procedimento estético, não necessariamente uma cirurgia, algo para ajudar com isso. Mas antes de resolver o que está por dentro, no exemplo da cama, antes de desamarrotar o lençol e de colocar os travesseiros para o lugar, não adianta esticar o que está em cima. Não adianta cobrir a cama com o cobertor por cima se embaixo dela está tudo bagunçado. É o mesmo raciocínio. Não adianta fazer a cirurgia em cima, esticar tudo, amarrar músculo antes de resolver o que está embaixo. Então, esse é o meu conselho para você que está aí considerando o que eu faço. Eu faço cirurgia, eu não sei por onde começar. Cirurgia é caro, mas eu acho que vai ser uma solução mais definitiva. Não vai ser uma solução definitiva. E a cirurgia não vai devolver
força para sua musculatura. Acredite, o que você mais precisa agora é ativação dessa musculatura profunda do seu abdômen. E como que a gente faz isso para dar certo, para ter um bom resultado? A gente tem que começar do ponto que o corpo de cada mulher está partindo. Isso é individual. Então a gente tem como identificar qual é o nível, se você está com diástase abdominal ou não, se você está com fraqueza da musculatura profunda, se você está com hipertensão abdominal, que são todas condições muito presentes no pós-parto. E a partir do momento que a gente identifica qual é a sua condição, a gente consegue conduzir quais exercícios você consegue fazer. Começou nesses exercícios possíveis para você, para o seu corpo, que não vão machucar sua coluna, que não vão ultrapassar limites de dor seus, a gente começa um processo de evolução. Você precisa progredir os exercícios. É igual na academia. Se você fizer um exercício com 1 quilo para o resto da sua vida, ele não vai funcionar, ele vai parar de ter efeito. Então, é o mesmo raciocínio, a gente evolui a intensidade e os tipos de movimento que você faz de acordo com o passar do tempo das semanas, você vai aprimorando ali as suas capacidades físicas. Isso costuma solucionar em 100% a barriga das mulheres, tá? Mais de 90% dos casos de diástase abdominal são solucionados assim. Apenas em casos muito severos e geralmente casos que tenham uma condição associada, como por exemplo uma hérnia, alguma coisa que está muito desajustada, aí sim a cirurgia é indicada, mas é tão pouco, tão pouco. E aí a gente sabe que muito mais mulheres fazem cirurgia do que aquelas que realmente precisavam. E a quantidade de mulheres que ficam frustradas depois por terem acreditado na solução imediata da cirurgia é altíssima. Então, se você quer conhecer como funciona esse processo de recuperação abdominal de uma forma que não vá machucar o seu corpo, prejudicar a sua saúde e que vá solucionar de fato as origens dos problemas que você está enfrentando hoje no pós-parto, eu te convido a conhecer o protocolo Zipper, que é o meu protocolo de tratamento para mulheres no pós-parto. Se você quiser conhecer como funciona, ele é 100% baseado em exercícios que você pode fazer de dentro da sua casa, sem precisar ter muito tempo livre na rotina. É só você clicar aqui embaixo. Se no momento em que você está vendo esse vídeo estiverem disponíveis vagas para entrar no protocolo Zipper, você vai conseguir assistir a aula que está aqui embaixo. Se você estiver me assistindo agora, mas não tiver nenhum link ou você clicar e ele não abrir, é porque no momento as vagas estão fechadas e aí você tem que esperar para entrar. Então, se quando você estiver me vendo, tiver link aqui, já clica e já se inscreve, porque senão você corre o risco de não ter vaga alguma para entrar daqui a alguns dias. Tá bom? Se tiver dúvida sobre isso, quiser conversar mais a fundo, pode deixar um comentário aqui no vídeo também, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Um beijo. Se quiser entender mais ainda sobre diástase abdominal, tem vídeo aqui explicando. Te convido a assistir mais vídeos aqui do canal também. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.